Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. A interpretação do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus dentro da visão espírita. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a divulgar este canal, onde você encontra palestras, aulas, sempre relacionadas à doutrina dos espíritos, ao Evangelho de Jesus, numa interpretação espírita. Acione o sininho e você vai ser sempre avisado quando houver novos vídeos que estão disponibilizados no canal. Palestras e aulas que esclarecem, que iluminam e que colaboram para o nosso aperfeiçoamento moral. Então, que todos nós possamos juntos agradecer a Deus a oportunidade bendita da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel, que é o seu autor espiritual, diz a Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, e hoje a lição número 7, melhorar para progredir. E Emmanuel retira o versículo 15 do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, onde ele diz assim: E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que sacrifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhes a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Mais uma vez, Emmanuel vem nos trazer o alento da responsabilidade, do conhecimento, do servir com amor, na busca das virtudes e dos dons concedidos a cada um de nós, filhos de Deus, seres imperfeitos a caminho da luz.
Partimos todos do mesmo ponto. Somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, nosso Pai. Temos como referência maior Jesus, nosso guia e modelo, a mais alta hierarquia espiritual que nós temos conhecimento. Mas os dons que recebemos é de acordo com a nossa capacidade de servir. Não que Deus tenha preferência, não que Deus privilegia este ou aquele em detrimento deste aqui. Não. Quanto maior a nossa capacidade de servir, maior os dons que nós recebemos. Então, se todos nós somos criados iguais, então a nossa capacidade de servir é de acordo com a nossa evolução e com a nossa responsabilidade. Peguemos como exemplo o mar. Cada um de nós se dirige até o mar. E cada um vai retirar do mar a água de acordo com o recipiente que se contém. Esse recipiente é a nossa capacidade de servir, é o conhecimento que nós já desfrutamos, são as informações das quais nós temos hoje plena consciência, são as leis divinas, são os ensinamentos de Jesus que nós estamos procurando colocar em prática. Em se dirigindo ao mar, aquele que detém o copinho de 200 ml vai retirar dele, o copinho de café, vai retirar do mar esta quantidade mínima de água. Quem tem o copo de água vai retirar um pouco mais. Quem já possui 1 litro, retirará 1 litro da água. E assim por diante. Então, não é o mar que está sendo injusto, é a vasilha da qual nós estamos dispondo. E essa vasilha são os recursos, são a nossa capacidade de servir. Cada um só pode servir com aquilo que tem. A quem muito foi dado, muito será exigido. É claro que tem aqueles que têm, além da responsabilidade por si só, têm responsabilidades coletivas, têm responsabilidades universais. Jesus é o nosso guia e modelo, é o exemplo maior. Jesus é o diretor angélico. Muitos gostam de dizer até o nosso governador planetário, mas é um título apenas. Só diz que ele é o responsável por hoje a nossa casa, este planeta bendito que nos acolhe e nos oferece a oportunidade bendita da reparação de nossas imperfeições, de nossos erros, de nossas falhas, reconciliando-se com a lei divina. Só que muitos de nós queremos servir a Deus, queremos servir a Jesus, queremos servir ao Evangelho, mas queremos ser Paulo de Tarso, queremos ser Teresa d'Ávila, queremos ser o Chico Xavier, esquecendo-se das zonas enfermiças, esquecendo-se dos nossos irmãos que estão próximos a nós, muitas vezes do nosso lado. Muitas vezes nós queremos servir a Jesus, mas no púlpito nós queremos servir a Jesus na glória. Nós queremos servir a Jesus junto aos anjos, aos arcanjos, nas melhores condições em que a vida oferece. Nós queremos servir a Jesus no meio dos intelectuais, junto àqueles que desfrutam materialmente de uma vida mais confortável. Mas Jesus precisa de nós exatamente como ele próprio nos ensinou. À época, Jesus dizia: os coxos, os aleijados, os paralíticos. Nós hoje temos que compreender que a ignorância é um dos maiores males do mundo. Não é questão de religião ou de religiosidade. A ignorância, a falta de conhecimento leva a essa incapacidade de amar e de servir. O orgulho e o egoísmo hoje prevalecem exatamente por causa desse imediatismo,
dessa rapidez de solução que todos nós, muitas vezes, buscamos. A doutrina espírita, através dos seus postulados, ela nos mostra que não é a questão aqui de ser este ou aquele, de ter este ou aquele cargo, de estar nesta ou naquela função. Onde nós formos colocados, nós temos que procurar fazer o nosso melhor. Nós temos que amar indistintamente. Nós temos que perdoar incondicionalmente. E temos que ser ferramentas úteis sempre que se precisar de nós. Muitos querem servir ao Evangelho, muitos querem servir a Jesus, mas não querem deixar a comodidade da zona de conforto em que se encontram. Muitos querem servir a Jesus, mas não querem abrir mão das satisfações, dos prazeres mundanos em que vivem, ao contrário dos ensinamentos de Jesus. Então, isso há uma contradição. É preciso praticar aquilo que nós estamos levando aos outros. Educar é sempre mais difícil do que ensinar, porque ensinar basta que nós tenhamos conhecimento, mas para educar é preciso ser. Muitos espíritas, nos dias atuais, eles sabem, conhecem, todos, muitos são capazes de recitar e de falar capítulos e versículos da Bíblia, capítulos e itens do Evangelho segundo o Espiritismo, citam as perguntas do Livro dos Espíritos, ou seja, sabem muito, mas fazem muito pouco. Então, quando Emmanuel vai buscar lá em Mateus essa referência dos talentos, ele está dizendo o quê? Nós que aqui estamos, estamos de acordo com a nossa capacidade, com os nossos recursos, com os nossos mecanismos, mas através da lei do progresso, através da lei do trabalho, através da lei de adoração que todos nós temos, através da lei da destruição que tudo se renova, cabe a nós edificar sempre de acordo com o nosso conhecimento. Então, o escritor, ele não é melhor do que o orador ou do palestrante. O sacerdote, o bispo ou o pastor, ele não é melhor do que o assistido, do que o necessitado, do que aquele que vai buscar o conforto, a esperança, daquele que vai buscar a consolação, o alívio das suas dores, o alívio dos seus sofrimentos. Não, a sua responsabilidade é maior. O dom que ele recebeu, este talento que ele recebeu, é que, além de cuidar de si, precisa pastorear, é preciso cuidar das ovelhas de Jesus que estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa batuta. E isto não significa servir simplesmente em postos chaves, em postos de destaque, sendo grandes oradores, grandes e admirados escritores, ocupando cargos ali. Não, nós temos que lembrar sempre de Jesus, a sua humildade e a sua simplicidade. Os necessitados, eles encontram-se nas zonas enfermiças, nos pântanos criados consciencialmente, vítima ali dos erros, das falhas, dos equívocos em que muitos se encontram. E é preciso descer a essas regiões para socorrer estes irmãos. Quando nós vamos a um hospital, existem várias alas. Temos lá as alas daqueles que estão passando em consulta, tem ali o pronto-socorro, onde o atendimento é rápido e imediato, de acordo com a necessidade, tem aqueles que estão em fase de preparação para cirurgias, tem aqueles quadros graves que estão nas UTIs, e cada um desses departamentos
são profissionais capacitados, são profissionais com recursos para atender a essas necessidades. E nem sempre o que está em um departamento tem condições de ser remanejado para o outro. É o talento que ele hoje oferece. Mas muitos querem essa posição de destaque. Muitos querem esse lugar que vai ficar em evidência, de ser admirado, de ser invejado. Ainda o egoísmo e o orgulho falando mais alto na nossa existência. Se nós pegarmos como exemplo um espelho sujo de lama, todo enlameado, ele não vai refletir luz nenhuma, mas ele é um espelho. À medida que nós vamos limpando, à medida em que nós vamos ali fazendo a limpeza, então começam a aparecer pontos de refletir. Mas também não é pelo que limpamos uma parte que ele vai refletir por inteiro. A luz a ser refletida é de acordo com as áreas que vamos sendo limpadas, de acordo com a asepsia que está sendo feita, ou seja, os recursos, a sujeira, tudo aquela imundície, toda aquela permissividade que está acontecendo, sendo removido, permite ao espelho refletir na sua totalidade. Assim somos nós com os talentos que Deus nos concedeu. Muitas vezes nós olhamos e falamos, nossa, um dia eu vou ser assim. Sim, nossa, um dia eu vou ocupar esse cargo. Um dia eu vou falar tão bem quanto aquele orador, quanto aquele palestrante, quanto aquele escritor. Sim, todos nós estamos destinados à evolução. Todos nós estamos destinados ao crescimento. Mas é preciso que nós compreendamos que a vida é um processo. A vida não é um degrau que nós vamos pulando ou que nós conseguimos saltar um degrau. É um processo. A vida é uma rampa contínua, onde nós vamos subindo pouco a pouco, sem sobressalto. É preciso absorver toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada. É preciso absorver todo o nosso conhecimento. Paulo de Tarso, ele tinha conhecimento. Emmanuel, enquanto Públio Lentulus, tinha o conhecimento. Então, tanto Públio quanto Saulo, eles conheciam a lei mosaica, eles conheciam os mandamentos da lei divina. A forma com que eles interpretaram é que lhe causaram transtornos, dores e sofrimentos. O Públio, hoje, nosso querido Emmanuel, nosso grande instrutor espiritual, mostra a sua ascensão, a sua compreensão e o entendimento daquilo que Jesus espera de cada um de nós. Lá, enquanto Públio, ele recebeu e tinha um talento. Hoje, o mesmo Públio, o mesmo espírito, na condição de Emmanuel, já detém os 5 talentos, o máximo que nós compreendemos dentro da parábola. Grandes responsabilidades. Saulo de Tarso também, equivocadamente, enganosamente, muitas vezes dentro das crendices, dos costumes pagãos, muitas vezes ali dentro dos sacrifícios, das oferendas, do mundo material que ele foi criado, ele acreditava estar fazendo certo. Ele acreditava estar servindo a Deus. Quando chamado por Jesus ao seu despertamento espiritual. Então, o talento que ele havia recebido, a partir do encontro com Cristo, é potencializado. Jesus, então, compreende que aquela semente estava em terreno não bom, num terreno não fértil. Então, Jesus convida Paulo de Tarso a retomar a sua jornada. E quando Jesus o conduz até a estalagem,
onde, através de Ananias, é retirado-lhes as escamas do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, as escamas do ódio, as escamas da raiva, as escamas da presunção. Então, ele adquire ali o talento necessário, o talento da humildade, o talento da simplicidade vem juntar-se ao talento do conhecimento. Agora, ele junta o conhecimento e a informação com a simplicidade, com a humildade e com a sabedoria. Ou seja, o próprio Saulo consegue, na sua encarnação, multiplicar os seus talentos. Então, a vasilha que ele tinha quando era Saulo era simplesmente aquele copinho minúsculo que foi lá retirar a vasilha que ele usou para retirar a água. Agora, depois do encontro com Jesus, ele tem um barril para retirar água. A sua vasilha triplicou, quadriplicou de tamanho e de capacidade para trabalhar e para servir. Então, o progresso para melhorar o progresso, a lei do trabalho, tudo isso, o que é essa melhora? Sim, é o conhecimento a serviço do Evangelho, é a informação a serviço do próximo. Evangelho de Jesus é o nosso alimento diário. A nossa capacidade de servir está na proporção direta daquilo que nós sabemos, daquilo que nós conhecemos. O que nós estamos fazendo com esses dons? O que nós estamos fazendo com esses talentos? Então, sim, nós não devemos almejar o lugar de ninguém. Nós não devemos buscar a posição de ninguém. Porque se Deus é justo e misericordioso, se Deus é a bondade e a perfeição, então cada um de nós está colocado onde nós temos melhores condições de servir. É a nossa capacidade de servir, nós somos esta ferramenta a serviço do bem e do amor. Nem todos conseguem ouvir uma boa música. Não é pelo fato de todos nós gostarmos de música que todos têm a capacidade de manusear os instrumentos. Um violino em mãos inábeis só vai tirar sons, e mesmo assim, sem uma sequência lógica e natural. Mas um violino nas mãos de um bom instrumentista, daquele que sabe ler uma partitura, aquele que vai fazer parte de uma orquestra, ele vai conseguir tirar os acordes, ele vai conseguir tirar a harmonia no meio de tantos outros instrumentos. E cada um tem a sua importância. Na orquestra, cada instrumento cumpre uma função. Cada músico que ali está de acordo com a sua capacidade. Não existe um melhor do que o outro, e nem o maestro. A capacidade do maestro é exatamente trazer a harmonia e o equilíbrio entre tantos instrumentos e entre tantos profissionais. Portanto, queridos irmãos e amados companheiros, melhorar para progredir, os talentos que nós recebemos, cabe a nós buscarmos sempre novas soluções. O que Deus espera de cada um de nós é a pergunta que todos nós devamos fazer. E será que estamos fazendo necessariamente? Será que estamos fazendo positivamente aquilo que nós solicitamos? Será que nós hoje não poderíamos fazer um pouco mais? Será que nós estamos verdadeiramente sendo filhos de Deus? Se nós pegarmos Jesus, nosso guia e modelo, como exemplo, nós vamos ver que Jesus serviu em várias frentes. Sim, ele educou, ele ensinou, ele socorreu, ele não olhou as classes sociais,
ele não olhou as raças, pelo contrário, o seu evangelho é para todos, onde todos podem se abrigar. E ele não exigiu de João, o mais novo dos apóstolos, a mesma compreensão e entendimento que ele exigiu de Pedro. Mateus sabia ler, mas Jesus não exigiu dos demais que eles se alfabetizassem. Não. Jesus ofereceu a cada um a oportunidade de fazer o melhor, mas sempre oferecendo ferramentas, recursos e mecanismos. Cada um deles absorveu da maneira em que estava pronto para receber e cada um deles serviu da maneira que lhe era peculiar, da maneira em que ele estava apto a servir. Ninguém queria. Sim, segundo o relato de Humberto de Campos, às vezes havia, como certa feita, estavam conversando João e Tiago e falando, realmente, nós como somos os mais jovens, então nós podemos levar o evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, nós podemos ir a lugares mais distantes, porque somos jovens, temos maiores capacidades. Enquanto que Pedro, ouvindo aquilo, ficou triste, ficou abatido, porque era uma realidade. Isto era uma verdade que estava ali aos seus olhos. Mas quando ele se dirige a Jesus para os esclarecimentos, Jesus deixa bem claro a ele: Pedro, não podemos abrir mão do vigor e da juventude. Porém, a experiência é fundamental na implantação do evangelho nos corações necessitados. Ou seja, nós vivemos em comunidade, nós somos seres gregários. Então, por isso, existem as várias profissões, as várias colocações, às vezes, aqueles que estão em cargos é porque as suas responsabilidades são maiores. Precisam zelar pelos tutelados, precisam esclarecer, ajudar, amparar e socorrer. Nós, enquanto aprendizes do Evangelho, nós, enquanto aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece, nós temos que procurar sempre ser criaturas melhores. Este livro, Palavras de Vida Eterna, as suas lições são simples, mas trazem grandes ensinamentos, reflexões belíssimas, mas não exige de nós que nós sejamos o Cristo, que nós sejamos o próprio Emmanuel, ou que nós sejamos o Pedro, que estejamos já em capacidade de pastorear as ovelhas de Jesus. Não, mostra o caminho que é Jesus, o caminho que nós estamos a trilhar. Mostra que Jesus é o caminho que nos conduz à redenção de nossas faltas e erros através da capacidade de servir e de amar. Mostra que Jesus é essa fonte inesgotável que sacia a nossa sede do corpo e do espírito. Mostra que Jesus é o pão que nos alimenta, que nos sustenta em nossa caminhada, mas é um pão que precisa ser repartido, é um pão que precisa ser ali compartilhado com todos os que têm fome, com todos os que necessitam. Então, quando nós compreendemos a nossa responsabilidade e o que o Cristo espera de cada um de nós, então nós estamos sempre procurando nos melhorar. Melhorar moralmente, melhorar com conhecimento, com informação. Tornando-nos criaturas melhores, maior será a nossa capacidade de servir. Melhores opções nós vamos oferecer aos abnegados auxiliares de Jesus. E trabalhando e servindo, melhorando a cada dia, nós vamos poder dizer: obrigado, Pai, pela oportunidade bendita da vida. E vamos, sim, auxiliando, socorrendo, ensinando, praticando
e vivenciando o Evangelho no nosso dia a dia e na nossa vida diária. Praticar o Evangelho não é colocar o Evangelho embaixo do braço, não é ficar recitando, não é ficar ajoelhado, louvando, agradecendo, bendizendo, adorando Deus. Não. Viver o Evangelho é praticar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Quanto mais nos tornamos criaturas melhores, maior a nossa capacidade de servir. Mais uma vez, a quem muito foi dado, muito será exigido, mas também será ofertado a cada um de nós os recursos, será oferecido a nós a oportunidade de aprender e de se melhorar, tendo sempre como exemplo Jesus. Ele é o nosso companheiro de todas as horas. Muitas vezes é preciso, como o próprio Cristo diz, mas servir a Jesus não significa simplesmente naquele templo, naquela igreja, naquela casa de oração, no centro, onde nós vamos ficar em evidência para sermos reverenciados, para sermos adorados, para sermos vistos, vestidos de púrpura, como Jesus disse. Não, muitas vezes nós precisamos descer do pedestal em que nos encontramos. Precisamos sair da zona de conforto em que nos encontramos e ir em busca dos nossos irmãos necessitados. A grande maioria deles nem tem condições de se locomover. A grande maioria nem conhecem o mundo espiritual. Para eles, Jesus é uma lenda. Para eles, Deus é uma aberração que não existe. Então, é preciso ir a essas criaturas, mas falar a eles de uma forma simples, de uma forma clara, mostrando a eles que Deus está ao nosso lado. Nós somos filhos de Deus e de que Jesus sabe sim de todas as nossas necessidades. Hoje, nós somos o efeito daquilo que nós vivenciamos ontem. Os dons, os talentos que nós recebemos ontem e onde os aplicamos e como os aplicamos, reflete na vida que hoje nós estamos vivenciando. Ou seja, nós somos os próprios artífices do nosso destino. Então, não existe engano, não existe erro. Nós estamos onde precisamos e com quem precisamos. Procuremos fazer o nosso melhor. Servir a Jesus e servir o Evangelho é trabalhar em nosso progresso, é trabalhar para a nossa melhora e que nós possamos verdadeiramente servir para aprender a amar, para que amando possamos melhor servir. E que Jesus nos ofereça sempre a oportunidade bendita, pois estamos conscientes e cientes do mandato que nos foi confiado, que é levar o Evangelho de Jesus a todos aqueles que ainda não o conhecem, que ainda não sabem o que significa ser filho de Deus e as responsabilidades que cada um de nós tem para com este planeta bendito. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.